Bom, vamos avançando aqui no nosso treinamento de KPI ou KPI, indicadores de desempenho. Agora nós vamos chegar num ponto fundamental para um bom sistema de medição de desempenho, que é o algoritmo. O que é algoritmo, Max? Já vou explicar para vocês aqui. Eu só quero criar uma tensão ou criar uma expectativa, melhor falando, para que você possa entender que algoritmo é o cara fundamental. Se você errar o algoritmo do seu indicador, praticamente tudo vai por água abaixo, você vai perder tudo. E é interessante que nós vamos ter perdas nesse sentido aqui, perdas que muitas vezes nós não estamos enxergando, porque um erro na fórmula de cálculo do indicador, o indicador vai trazer um resultado para você, só que ele vai trazer um resultado que não é verdade. Um resultado que não é verdade, as pessoas estão tomando decisão em cima daquilo. Então, um erro no meu cálculo vai, ao invés de dizer que nós estamos tendo perdas, vai dizer que nós estamos tendo ganho. Todo mundo vai ficar numa boa, vou contratar mais pessoas, vamos investir mais, porque nós estamos indo bem. Quando, na realidade, a coisa é outra. A realidade, de verdade, é outra coisa. Mas o indicador está dizendo que eu estou bem, porque teve um erro no meu algoritmo, perfeito? Vamos entender melhor esse cara para que a gente possa ficar ciente. Então, os algoritmos, supondo que em um processo nós já temos as etapas mapeadas, vimos lá no início do treinamento, os objetivos também já vimos, as metas também já vimos e os indicadores também já vimos. Então, imagina que nós já definimos todos esses 4 caras. Agora, o que nós precisamos é ver e fazer o coração dos indicadores, que é o famoso algoritmo. O que é algoritmo, Max? Vamos lá. É o mesmo que fórmula de cálculo. Não existe indicador sem um algoritmo. Vamos ver um exemplo e aí você vai conseguir compreender melhor. A Petra tem um processo de administração de aulas. Ok. O objetivo é estar entre as empresas mais conceituadas no mercado de treinamentos. A meta para isso é ter 95% dos seus clientes satisfeitos. Até aí tudo bem, né, gente? Indicador, índice de satisfação de clientes. Até aí, nada fora da realidade do que nós já estudamos. Agora, entra em cena o nosso algoritmo. Qual que é a função desse cara? Vai ser criar meios de calcular essa satisfação. Qual seria o algoritmo para esse exemplo? Clientes satisfeitos dividido pelo total de clientes vezes 100. Isso vai me dar exatamente o resultado que eu preciso para saber se eu atinjo ou não essa meta de 95%. Então, nós vamos mostrar logo mais para vocês as dicas para criar os nossos algoritmos. A primeira coisa que eu digo para você é que o algoritmo, obrigatoriamente, ele tem que ser baseado na minha meta. Observe na tela, a meta está dizendo que é 95%, ou seja, é algo percentual, uma taxa, algo nesse sentido. Logo, o meu algoritmo obrigatoriamente precisa ser uma divisão, para que eu possa chegar nesse percentual desejável. Se a meta fosse simplesmente quantidade de clientes, a empresa quer ter 1.000 clientes, 5.000 clientes, 10.000 clientes, nesse caso eu não precisaria fazer divisão alguma, eu só precisaria de uma soma simples. Então, o meu algoritmo seria soma da quantidade de clientes ou das pessoas que são inscritas. Simples assim. O algoritmo se baseia sempre na nossa meta, ok? Vamos avançar aqui para nós entendermos um pouco mais. Nós temos agora algumas dicas na elaboração dos algoritmos, toda vez que você for criar a sua fórmula de indicador. Esse cara, já falamos que ele deve ser baseado, deve ser criado em função do indicador e não o contrário, ou seja, deve ser baseado na minha meta, ok? Então, eu vou criar o algoritmo baseado no indicador que nós criamos. É uma casinha, uma sequência. Eu tenho uma meta, a meta gerou o meu indicador. Eu gerei meu indicador, agora eu vou gerar o meu algoritmo, que é baseado um sempre no outro. Então, primeira dica que nós temos para vocês, toda vez que for criar um algoritmo, presta atenção. Olha só. Toda vez que o seu indicador for índice, ou taxa, ou percentual, então o seu algoritmo vai ser uma divisão. Falei isso para vocês. Por exemplo, eu tenho um indicador de taxa de absenteísmo. Logo, o meu algoritmo vai ser quantidade de horas faltantes
dividido pela quantidade de horas trabalhadas, e aí você pode acrescentar o vezes 100 para trazer o percentual até você. Nesse tipo de indicador, não poderia ser um algoritmo simples de contagem. Ele não atenderia ao indicador que pede resultados em taxa. Ok, gente? Não esqueçam disso. A forma como você vai montar o seu algoritmo depende do seu indicador, que por sua vez depende da meta. Então vai criando essa cadeia. Todas as vezes que o indicador, foquem nisso, for taxa, for índice, for percentual, todas as vezes que isso acontecer, nós vamos ter uma divisão no meu algoritmo, perfeito? Mais um exemplo aqui para vocês de indicadores, por exemplo, voltados para isso, que geram um algoritmo que faz divisão, é um indicador chamado índice de satisfação ou índice de qualquer coisa. Taxa de retrabalho, percentual de desperdícios. São os exemplos de indicadores que quando vier com esses termos, aí eu já sei que eu vou ter divisão. Eu preciso também olhar se eu tenho esses dados. Claro, isso aí está claro para você. Eu não vou criar um indicador nesse sentido aqui se eu não tenho dados. A gente viu lá nas métricas Smart que quando você vai fazer uma mensuração, vai definir qual que é a sua meta, a mensuração dessa sua meta, você obrigatoriamente precisa ver se você tem dados para isso, ok? Neste caso, eu preciso então desses dados, né, para que a gente possa fazer essa contabilização. Perfeito? Próxima aula eu vou dar mais dicas para vocês sobre os nossos algoritmos.